grande tribulação, ok? Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e antes da manifestação do anticristo, ok? Mas na visão pós-tribulacionista, creio que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Vamos ver um pós-tribulacionista. Rodrigo Silva, que é da igreja adventista, que crê que a igreja passará pela grande tribulação, ok? Vamos analisar o seu argumento. A igreja vai passar pela grande tribulação? Você já ouviu falar da expressão pré-tribulacionismo e pós-tribulacionista? Pois é, eu vou explicá-la para você agora. Tribulação é aquela tribulação que Jesus falou: haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve em toda a terra. A grande tribulação é um curto espaço de tempo que, de acordo com os pós-tribulacionistas, antecede a volta de Jesus. Ela acontecerá antes da volta de Jesus. Os pós-tribulacionistas pensam o seguinte: não, Jesus volta de maneira invisível, arrebata a sua igreja, e aí que tem a tribulação. Como é que nós podemos entender? Para aqueles que acreditam no arrebatamento secreto, a igreja não passará pela grande tribulação. Ela não passará. Ela será poupada por Jesus. Por quê? Eles falam, porque Jesus prometeu poupar a igreja. Quer ver? Eu vou ler uma passagem para vocês aqui que aludem para isso. Ela está em Apocalipse, capítulo 2. Deixe-me ver aqui. Pronto, até aqui para a nossa meditação. Vamos lá. Para os adventistas, eles creem que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Nós evangélicos, nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ok? Mas, na visão pré e pós, eu sou pré-tribulacionista e creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas vamos analisar na questão se realmente a igreja vai passar pela grande tribulação. Vamos na visão pós-tribulacionista adventista, ok? Vamos pegar um texto da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, até o 14, que diz assim: depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando veste branca com palma nas suas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro, ok? Versículo 3 diz assim: um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram, ok? Aí o versículo 14 diz assim: e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras branqueadas no sangue do Cordeiro, ok? Então vamos analisar na visão pós-tribulacionista adventista. Essa grande multidão, a gente faz duas perguntas. Primeira pergunta: essa grande multidão está vindo da grande tribulação? Aí a pergunta que se faz é: são as pessoas que vão morrer na grande tribulação, ok? Então, são as almas daqueles que estão vindo da grande tribulação? Se é as almas, para os adventistas, eles não creem na vida após a morte, a alma fora do corpo. Porque ele não crê que a alma sobrevive fora do corpo, ok? Então, se ele disser que é as almas, então a doutrina adventista, que a alma sobrevive fora do corpo, que ele diz que a alma morre, vai cair por terra. Porque se essa grande multidão é a alma fora do corpo, então a doutrina da mortalidade da alma cai por terra. Então ele não pode afirmar que são as almas, ok? Então ele vai dizer que é o quê? É o corpo que está ali. Para estar no céu o corpo, então tem que ter ressurreição, ok? Então, se é ressurreição, então a vinda de Cristo aconteceu. Nesse versículo aqui, haverá o quê? A ressurreição. Então, se vier a ressurreição, também os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então, haverá o arrebatamento. Então, essa grande multidão é a igreja
ressuscitada, ok? Na visão pós-tribulacionista. Mas qual é o problema? O problema é, na visão pós-tribulacionista, se ele afirma que essa multidão é a igreja ressuscitada, ok? Para os adventistas, que é pós-tribulacionista, então esse é o problema. Por quê? Nós vemos o versículo 13, diz assim, quem são e de onde vieram? Aí o versículo 14 diz assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, se esse vieram da grande tribulação, os que morreram antes da grande tribulação, haverá outra ressurreição? Haverá outro arrebatamento? Esse é o problema. Porque aqui não está falando que os que morreram antes. Aqui está falando que os que vieram da grande tribulação. Ok? Então, para os adventistas, a pergunta que se faz é essa. Se aqui é a igreja, então para os adventistas é a igreja que vai vir da grande tribulação. Agora, os que morreram antes da grande tribulação, no Antigo Testamento, os que morreram no período da pandemia, os que morreram antes, haverá outra ressurreição? Então, este é o problema para os adventistas, ok? Mas vamos lá. Quando ele fala na questão arrebatamento secreto, então eu vou responder, eu como pré-tribulacionista, responder arrebatamento secreto. Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com a laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então a igreja vai ser arrebatada, vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Agora, a questão de arrebatamento secreto, para nós como pré-tribulacionista, eu respondo essa questão, não significa que a igreja vai sumir arrebatamento, acontecer secretamente, ninguém vai ver. Não, vai perceber que a igreja foi arrebatada. Quem está aqui conversando com outra pessoa, de repente acontece o arrebatamento, ele vai perceber que aquela pessoa foi arrebatada. Então, arrebatamento secreto significa Jesus para o mundo. Porque quando a igreja for arrebatada, vai encontrar o Senhor nos ares, não é na terra, é nos ares, ok? Então, essa questão, secreto significa Cristo para o mundo. Então, nós cremos no arrebatamento secreto, é Cristo para o mundo. O mundo não vai ver Cristo. Agora, a igreja vai ver Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, assim como ele é, nós o veremos. Quem? A igreja vai ver Cristo, mas o mundo não, ok? Então, quando a igreja for arrebatada, ok? O que vai aparecer é o anticristo. Só que o anticristo, ele vai dizer que é o anticristo, ele vai dizer que é o Messias, e vai enganar a muitos aí, ok? Porque vai dizer que é o Messias. Só que Jesus não vai vir aqui nessa terra, Jesus vai vir nos ares, a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Por isso que nós cremos no arrebatamento secreto, porque Cristo vai aparecer nos ares e a igreja encontra Jesus nos ares e o mundo não vai ver Cristo, ok? Agora o anticristo ele vai aparecer dizendo que é o Messias e vai enganar muito até o povo de Israel. Agora, na segunda fase que nós cremos que Jesus virá, aí sim, ele pisará aqui no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias capítulo 14, 4, 5, vai julgar as nações e vai salvar Israel, porque lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo. Então é nesse momento que todos os olhos verá nessa vinda aí que será depois da grande tribulação, ok? Depois da grande tribulação, então todos os olhos verá, é nesse momento que Jesus vai vir para Israel, julgar nações e salvação de Israel e plantar o milênio. Para o adventista, eles creem que a igreja passará pela grande tribulação. Então, olha, a pergunta que faz é essa. Essa grande multidão, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ou 14, fala de nações, ok? Então, para ele, a igreja é as nações. Então, Apocalipse capítulo 7, capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz que o diabo será preso por 1000 anos para não enganar as nações. Que nação são essas para o adventista? E Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, o diabo será solto e enganará as nações. Que nação são essas para o adventista, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós queremos que Jesus pode vir a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir nosso Senhor. Amém.
Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.